Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse batimão feito com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cada pano de prato eu consigo fazer 2 batimãos. Eu dobro o pano de prato ao meio, corto na dobra e uma das partes é a que a gente vai decorar para fazer o batimão. Esse pano tem a medida de 69 centímetros por 41 centímetros. Vou fazer 2 peças. Se você preferir, você pode fazer com o pano de prato inteiro, sem cortar ele ao meio. Uma barra eu deixo do jeito que tá, que é onde a gente vai decorar. E a outra barra eu vou desmanchar os pontinhos para poder franzir e colocar na parte de cima do batimão. Para decorar, cortei os retalhos de tecido com 4 centímetros por 4 centímetros e vou unir um ao outro, colocando direito com direito do tecido. Passo uma costura fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro o tecido para o lado direito, pego o próximo tecido, coloco direito com direito do tecido, passo novamente a costura e vou emendar 10 pedacinhos de tecido. Se o seu pano de prato for maior, você vai precisar emendar mais pedacinhos de tecido, mas para essa largura desse pano de prato, eu vou emendar 10 pedacinhos de tecido. Vou fazer 2 tiras com 10 pedacinhos cada, sempre colocando direito com direito e fazendo retrocesso no começo e também no final. Depois de fazer as 2 tiras, eu coloco direito com direito da tira, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Depois de pronto, vou passar no ferro de passar roupa para poder ficar bem certinho todos os retalhos. Para decorar a parte de cima, eu emendei 4 pedacinhos de retalho. Cortei a manta acrílica a medida de 16 centímetros por 16 centímetros, uma vez, e no tecido de algodão essa mesma medida 2 vezes. Coloco um dos tecidos de algodão com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, sob a manta acrílica, passo no ferro de passar roupa. Cortei 2 tiras com 3 centímetros e a largura, eu medi a largura do batimão cortado ao meio, acrescentei 2 centímetros, 1 centímetro a mais para cada lateral do tecido. Para dar acabamento na lateral, que é onde eu cortei na dobra do tecido, cortei 2 vezes tira com a largura de 3 centímetros e acrescentei 1 centímetro a mais para cada lateral do tecido. Para pendurar, cortei uma vez o tecido com 6 centímetros por 30 centímetros, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral, dou uma leve vincadinha. Eu gosto de vincar na mesa mesmo, se você preferir você pode vincar no ferro de passar roupa. Faço isso dos 2 lados. Dobro ao meio, alfineto para não sair do lugar. O tecido que eu fixei a manta acrílica vai ser a frente do nosso batimão. Eu vou decorar com os pedacinhos de tecido que eu emendei. Na hora de passar no ferro de passar roupa, eu dobrei aproximadamente meio centímetro das laterais do tecido para poder dar uma leve vincadinha. Desse jeito fica bem mais fácil na hora de aplicar. Dobro o tecido com a manta acrílica ao meio. E na marcação eu coloco o bico do tecido na parte de baixo e também o bico do tecido na marcação na parte de cima. Alfineto para não sair do lugar. Para decorar as laterais, cortei 2 vezes o bordadinho na medida de 16 centímetros. Como esse meu bordadinho tem lado, eu vou colocar com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais. Começo pregando o detalhe do centro, sempre no começo e no final, não esquecer de fazer o pequeno retrocesso para não desmanchar os pontinhos, conforme a gente vai usando e lavando a peça.
Quando chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, viro o tecido, continuo costurando. Para facilitar na hora de fechar a peça, eu passo uma costura em cima de cada bordado, tiro os alfinetes, passo uma costura com a distância de um pé de máquina na alça que a gente vincou e alfinetou. Vou deixar todas as medidas que eu usei para fazer esse batimão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Posiciono as pontas da tira na lateral que está sem o bordadinho, deixando aproximadamente 2 centímetros de distância de cada lateral. Alfineto para não sair do lugar. Para fechar essa parte de cima, eu pego o tecido com a mesma medida do de baixo, 16 por 16 centímetros, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, coloco rente nas laterais do tecido que está com a manta acrílica, passo uma costura na lateral, começando na lateral que está com o bordadinho, passando pela parte que está com as alcinhas, faço um pequeno retrocesso em cima das alças e finalizo do outro lado também em cima do bordado, deixando a parte de baixo sem passar a costura, que é por onde a gente vai desvirar. Corto o excesso de tecido, desviro, passo uma costura na lateral de cada tecido. Para dar acabamento nas laterais, coloco o tecido do batimão com o lado avesso virado para o lado de cima. O lado avesso é o lado que está à dobra do tecido da barra. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro a tira, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral e dobro sob o tecido do pano de prato. Passo uma costura rente na lateral de fora a fora, vou dobrando e costurando. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento ao bordado inglês, dobro 2 vezes a lateral, passo uma costura, vou pregar em cima da barra, a barra que eu não desmanchei. Lembra que lá no começo a gente desmanchou apenas um dos lados? Então, o lado que a gente não desmanchou é onde eu vou pregar o bordado inglês. Coloco o bordado rente à lateral do tecido, em cima da barra, vou dando beliscadinhas e costurando. Sempre no começo e também no final eu faço um pequeno retrocesso. Antes de terminar, eu tiro, corto o excesso do bordado inglês, dobro 2 vezes, posiciono rente à lateral do tecido e finalizo a costura. Posiciono a tira de retalho sob o finalzinho do bordado inglês, dobro as laterais do tecido, alfineto para não sair do lugar. A tira que eu cortei com 2 centímetros a mais de cada lateral do tecido, eu vou colocar com o lado direito da tira virado para o lado de baixo, dobro 1 centímetro de cada lateral para o lado de cima, posiciono a tira bem em cima da costura que eu passei do bordado inglês, para poder tampar a costura depois que a gente desvirar a tira. Dobro 1 centímetro, coloco o lado direito da tira virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido, faço um pequeno retrocesso,
Quando chegar do outro lado, dobra o excesso de tecido para o lado de cima, rente na lateral do tecido, finalizo com um pequeno retrocesso. Para dar acabamento na parte de cima da tira, eu dobro aproximadamente meio centímetro e dobro sob o tecido barrado. Passo uma costura de fora a fora na parte de cima e também nas laterais. Aproveito também para passar a costura nas duas laterais do tecido barrado. Para dar acabamento na parte de cima, eu faço o mesmo. Coloco a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, dobro aproximadamente 1 centímetro da lateral, deixando rente ao tecido do barrado. Quando chegar no final, dobro aproximadamente 1 centímetro, deixando rente ao tecido de baixo, finalizo com um pequeno retrocesso. Viro a tira para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro, passo uma costura na parte de cima e também nas laterais. Do outro lado, eu vou passar uma costura. Na minha máquina, eu passo na número 5, que é o maior ponto que tem. Quando terminar de passar a costura, eu pego apenas uma das linhas e puxo com bastante cuidado para não arrebentar. Vou puxando e franzindo. Para poder finalizar o nosso batimão, eu vou dobrar aproximadamente meio centímetro da parte de baixo, que a gente deixou sem costurar. Faço o mesmo com o lado de trás, alfineto para não sair do lugar. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa para poder vincar. Coloco o lado franzido dentro, arrumo novamente a dobra para poder ficar certinho tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Passo uma costura, fazendo retrocesso no começo e também no final. E ficou aí o nosso batimão. Olha só que gracinha. Super fofo, nem dá para acreditar que foi feito usando retalhos bem pequenos que a maioria das pessoas jogam fora. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.